Você já se perguntou o que realmente acontece por trás das grandes jogadas políticas? O que os líderes fazem quando estão encurralados, sem saída? Prepare-se para entender como uma simples decisão pode mudar o rumo de um país. O jogo está prestes a começar, e essa história vai te surpreender. Fique até o final, porque o que você vai ver aqui vai virar a sua visão de tudo o que acontece nos bastidores da política internacional. O coliseu político está pronto, e o gladiador, sem saber o que o espera, acaba de ser aprisionado em uma armadilha monumental. Lula, em sua tentativa de mostrar força, aceitou o convite de Donald Trump para um confronto direto na arena. Mas ao fazer isso, ele não só se colocou numa posição vulnerável, como também aceitou um desafio que poderá ter consequências desastrosas para sua imagem e para o Brasil. O que pode parecer uma chance de negociar com Trump, na realidade, se transformou em um cenário onde a humilhação pública é a única coisa que parece certa. O leão está à espera, e agora não há mais escapatória. Desde o início desse enredo, vimos Lula adotando uma postura de valentão à distância. Ele se escondeu atrás de sua base de apoio, cercado por ministros que o aplaudem e pela mídia que endossa suas falas. Durante semanas, desdenhou das sanções e, em sua arrogância, se recusou a fazer o que qualquer líder mundial faria em um cenário de crise diplomática: levantar o telefone e ligar para o presidente dos Estados Unidos. Essa recusa, essa enrolação, foi alimentando uma narrativa prejudicial à sua imagem, criando o estigma de covarde. E o que acontece quando um político de grande ego, como Lula, deixa essa narrativa crescer? Simplesmente, ele começa a perder o controle da situação. A percepção de que ele tinha medo de Trump se espalhou tanto dentro do Brasil quanto fora dele. A ideia de um Lula fraco, incapaz de enfrentar um adversário como Trump, foi crescendo. Para um homem com o ego de Lula, essa imagem é insuportável. Não era apenas uma questão de política, mas de orgulho pessoal. Foi nesse momento que Trump, o estrategista por trás de grandes negociações, preparou a isca. Em um encontro aparentemente inocente nos corredores da ONU, Trump fez um movimento que ninguém esperava. Ao invés de atacar ou criticar, ele agiu de forma sutil. Abraçou Lula, elogiou sua postura e afirmou que tinha uma excelente química com ele. Trump, mais uma vez, usou seu charme natural para criar uma ilusão de amizade e colaboração. E como se isso não fosse suficiente, Trump fez o movimento final. Anunciou publicamente que ele e Lula haviam concordado em se encontrar na próxima semana. Esse simples gesto, aparentemente amigável, foi a armadilha perfeita. Nesse momento, a porta da jaula se fechou de vez para Lula. Como ele poderia recusar essa reunião depois de ser publicamente elogiado e anunciado por Trump? Se ele se recusasse, a narrativa de covarde se tornaria uma verdade inquestionável. Não havia mais como escapar. A única opção era aceitar a reunião. Mas o que Lula fez em seguida foi ainda mais revelador. Acuado pela situação, ele tentou se reerguer, mostrando uma postura de força, algo que ele achava que poderia recuperar sua imagem. Durante uma coletiva, disse que a reunião poderia ser pública e presencial, aumentando ainda mais a tensão. Ao fazer isso, ele selou seu destino e ficou preso à própria vaidade. Agora, não havia mais volta. Ele estava de fato indo para a arena, e o confronto era inevitável. Essa reunião, marcada para acontecer no Salão Oval da Casa Branca, está cercada de expectativas. Trump tem uma longa história de usar essas reuniões como palco para expor e humilhar seus adversários. Vimos isso com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que foi publicamente humilhado por Trump durante uma reunião. Vimos o mesmo com o presidente da África do Sul. Trump não tem vergonha de lavar a roupa suja em público. Ele usa esses momentos para posicionar-se como um líder que não teme expor seus oponentes. A armadilha não era apenas sobre forçar a reunião, mas forçar Lula a entrar no território de Trump, onde ele dita as regras. O que Trump queria, na verdade, era exatamente isso, um momento de exposição pública. Ele sabia que Lula, com seu ego inflado, não poderia recusar, e, ao mesmo tempo, ele sabia que a reunião seria uma oportunidade única de mostrar ao mundo como um líder de verdade deveria se comportar. E agora? Vamos falar sobre a arma que Lula traz para esse confronto. O que ele pretende usar para se defender diante de Trump? Sua estratégia é, para dizer o mínimo, absurda. Lula afirmou que durante a reunião ele vai convencer Trump de que as decisões tomadas por ele sobre o Brasil são baseadas em informações equivocadas. Lula acredita que pode corrigir a visão de Trump e mudar a posição do presidente americano. Imagine isso por um momento. O presidente de um país que está em crise de credibilidade, que enfrenta sérias dificuldades internas e internacionais,
achando que pode ensinar Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, sobre a realidade do Brasil? Isso, na visão de um jornalista, é um erro grave. O presidente dos Estados Unidos tem acesso às melhores informações do mundo, relatórios da CIA, da NSA, do Departamento de Estado e de outras agências de inteligência globais. Ele sabe, com detalhes precisos, o que acontece nos bastidores de Brasília. Lula, por outro lado, confia numa assessoria de imprensa partidária e em editoriais da grande mídia. E ainda assim, ele acredita que pode ensinar Trump sobre a verdade? Esse tipo de estratégia não só é arrogante, como também desconectada da realidade. E agora, imagine a cena. Lula, com seu tradutor ao lado, tentando convencer Trump de que a operação contra Bolsonaro foi justa, que o STF é um modelo de imparcialidade e que o 8 de janeiro foi apenas uma tentativa de golpe. Trump, que perdoou os réus do 6 de janeiro e já chamou as acusações contra si mesmo de caça às bruxas, vai ouvir isso e provavelmente vai rir. Após isso, muito provavelmente, ele dará a Lula uma bronca pública, expondo suas falácias para o mundo inteiro. E o que isso significa para o Brasil? Essa história vai muito além de um simples confronto entre egos. O que estamos vendo aqui são consequências reais para a nação. A arrogância de Lula, sua recusa em agir como um estadista e sua atitude infantil de fugir das responsabilidades estão prejudicando o Brasil em níveis que ainda não conseguimos mensurar completamente. As tarefas que ele colocou em jogo como uma desculpa para atacar a oposição estão afetando o agronegócio e a indústria do país. Trump armou uma jogada de máster, um movimento que não só colocou Lula contra a parede, mas o forçou a entrar num confronto sem saída. Se Lula não for para a reunião, será visto como covarde. E se for e não conseguir um acordo, será lembrado como um político fraco e incompetente. A armadilha foi perfeita e o resultado já parece estar garantido: o naufrágio político de Lula. E o que isso nos ensina? Que a arrogância em política quase sempre leva à derrota. Agora, ao olharmos mais de perto, podemos perceber o quanto essa reunião se tornou um ponto crucial, não apenas para a política internacional, mas também para a própria sobrevivência política de Lula. Ele se encontra encurralado, sem muitas opções, e a única saída no momento é enfrentar o confronto de cabeça erguida. Mas a pergunta que fica no ar é: ele realmente está preparado para isso? Essa reunião, marcada para acontecer no Salão Oval da Casa Branca, não é apenas um encontro de líderes mundiais. Não se trata apenas de uma conversa entre presidentes. Não. Essa reunião é um espetáculo político que Trump montou e Lula, sem querer, entrou como protagonista. O palco está armado, as câmeras do todo mundo estarão focadas nos dois, e todos os olhos estarão atentos ao que acontecer ali. Uma decisão errada, uma palavra fora do lugar, pode colocar tudo a perder. Lula sabe disso, mas sua arrogância não permite que ele dê o braço a torcer. E como se isso não fosse suficiente, Trump, como o grande master das negociações que é, vai querer jogar com a fraqueza de Lula. Ele vai explorar as contradições do Brasil, vai expor as falhas de liderança do presidente brasileiro e, sem dúvida, vai colocar Lula numa posição desconfortável. Ele tem uma habilidade única de fazer isso não apenas com palavras afiadas, mas com sua maneira de tratar os outros com um sarcasmo sutil que faz qualquer adversário se sentir impotente. Se você duvida disso, basta olhar os exemplos de como ele tem lidado com outros líderes mundiais. Imagine a cena, Trump perguntando diretamente sobre a censura na prensa no Brasil, questionando as ações do STF e as alegações de abuso de poder. Essas questões não são apenas desconfortáveis, elas são explosivas. E o que Lula vai fazer? Ele pode tentar tergiversar, pode tentar desviar das perguntas, mas isso só vai aumentar a sensação de que ele está se esquivando, sem coragem de encarar a verdade. E Trump, sem nenhum pudor, vai expor isso ao mundo. A única coisa que fica clara é que, mais uma vez, o jogo político não é sobre quem tem mais força, mas sobre quem sabe jogar com os erros do adversário. Trump está se preparando para usar as falhas de Lula a seu favor, e o que poderia ser uma reunião de negociação se transformará em uma aula pública de como manipular a narrativa. E ao final do dia, a pergunta que ficará para os brasileiros será: quem saiu mais forte dessa arena? Será que Lula, com toda a sua experiência política, será capaz de resistir a essa pressão? Ou ele será mais uma vítima das estratégias de Trump? Essas são perguntas que só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: este é um momento decisivo, e os rumos dessa reunião podem influenciar o futuro político do Brasil de formas que mal conseguimos prever. O que está em jogo aqui é muito maior do que uma simples disputa de poder.
o futuro das relações diplomáticas do Brasil, a imagem do país no exterior e a própria credibilidade do governo Lula estão todos à beira de um precipício. O que vem a seguir será, sem dúvida, um capítulo decisivo para a história política do Brasil. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que Trump preparou uma armadilha genial para Lula? Como você acredita que essa reunião vai se desenrolar? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias. Vamos conversar sobre essa virada de política de jogo. E se você gostou dessa análise, compartilhe esse vídeo. O Brasil precisa entender a verdadeira estratégia por trás dessa reunião. E se você ainda não faz parte da Força Soberana, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa partida histórica. Um grande abraço